Saber viver é não focar na falta do que você não tem, mas conseguir extrair o máximo da sua potência com o que você tem, que a tua condição atual te permite ter, exercer e ser. É você não cair na armadilha do teu ego e focar nessa potência do que você tem. Oi, eu sou Rogério Oliveira e me pediram para me intitular, não sei como, depois você sugira um título para mim. E essa conversa, esse delicioso bate-papo faz parte do Festival Saber Viver. O que eu faço para viver me faz sentir vivo, não todo dia, não toda hora, porque acho que isso é impossível, né? A gente é um eterno desequilíbrio, mas sem dúvida o que eu faço hoje me faz sentir muito mais vivo do que o que eu fazia ontem, do que o que eu fazia anteontem. E essa história é mesmo um trajeto, né? É um percurso, é uma maratona, então é difícil definir um ponto, hoje eu me sinto vivo e acabou e é isso. É como você percorre esse trajeto e vai conquistando alguma certeza de que a direção faz sentido. Eu acho que se é imprescindível ter propósito no trabalho, eu acho que é super importante primeiro contextualizar que a gente vive num país campeão de desigualdade e, portanto, essa história de propósito ela é um privilégio para uma parcela pequena da população, porém em locais de liderança nessa sociedade. E, então, para mim, é fundamental que as pessoas privilegiadas que estão no comando das instituições, organizações aqui nesse país, que elas reflitam sobre o seu propósito de vida. É necessário que elas, no fim, busquem autoconhecimento e consigam, sim, oferecer para suas equipes e para essas pessoas que muitas vezes não têm o privilégio de poder nem se questionar sobre se o meu trabalho me traz algum propósito ou não, para que essas pessoas de liderança consigam oferecer espaços e razões mais significativas para as pessoas trabalharem. Mas eu considero fundamental a consciência sobre isso. O que eu acredito é que nem sempre na sua vida você vai estar num momento propício de poder fazer uma transição, escolher algo que te traga esse, hoje em dia, ainda bem famoso e está na moda, né, falar de propósito no trabalho. Mas é importante, no mínimo, você ter consciência que você está num trabalho que não te traz isso. Para quando for possível, dar passos na direção dele. É um luxo, sem dúvida, e é um luxo, mas, de novo, eu acho que é um luxo que mesmo as pessoas com privilégio, elas passam muito tempo da vida e dos seus dias distraídas e não pensando no que faz essas pessoas privilegiadas, white man problem, mais felizes. E então o que elas reproduzem para baixo, e eu estou falando para baixo mesmo porque a gente ainda vive num contexto muito hierarquizado, em que a tua vida, se você está num lugar aqui embaixo, é muito definida por alguém que está em cima. Se essas pessoas aqui de cima, eu não tenho dúvida disso, né? Que essas pessoas, se elas estiverem mais conectadas com quem elas são,
conhecendo melhor quem elas são, em busca disso, é natural que elas comecem a propiciar para toda a cadeia em volta delas para um lugar melhor. O que eu diria para mim no começo da minha vida profissional e para jovens? Eu hoje faço muitas palestras, inclusive para jovens em fase pré-vestibular, pré-ENEM. A primeira coisa que eu digo é que tá tudo bem, assim, tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é uma sensação na vida que a gente precisa se dar conta e buscar o tempo inteiro, assim, de que já tá tudo dentro de você. Então tá tudo bem. Essa é a primeira coisa. E depois, o que eu diria para mim, para você, para mim, no caso mais jovem, seria para eu me dar liberdade para experimentar absolutamente tudo que eu sentisse vontade, porque eu já tenho clareza, né, já mais velho, que é da experimentação, é da quantidade mesmo de coisas que você experimenta, que você matematicamente aumenta a chance de você cruzar com lugares, espaços, pessoas que ressoam algo diferente de você e que você, portanto, cruza uma linha que você fala, opa, rolou algo diferente aqui, algo que talvez possa ter a ver com o meu propósito. E aí, de novo, é uma linha, porque não é um ponto, achei o meu propósito, mas é uma linha que te leva para uma direção que você olha e fala, nossa, essa linha, essa direção faz sentido, pode fazer sentido. Então, esse cruzar, experimentar, eu acho que é fundamental, e você ter consciência disso desde cedo, desde jovem, é fundamental, porque é quando você... Claro, tem menos responsabilidades, pode, deve se dar essa liberdade para experimentar muita coisa. É uma pergunta boa, porque é difícil se autoavaliar, né? Você sempre, eu acho que eu sou crítico comigo mesmo, então eu sempre vou achar que eu, sim, me dei liberdade, experimentei coisas, mas talvez eu sempre vá achar que eu tenha passado um pouquinho do ponto, que eu poderia ter rompido com aquele status quo que eu tinha no momento um pouco antes. Mas é inegável, né? Olhando para trás, que de fato eu... por pertencer a um lugar de privilégio, eu, no mínimo, usufruí desse lugar e rompi com padrões que eram esperados de mim e que você mesmo passa a esperar de você mesmo, né? Então, eu fiz movimentos de mudanças de empresa, de tirar um ano sabático para... passar um ano estudando, vivendo fora do país, passando frio, e depois fiz um movimento de sair de um lugar super disputado, desejado, para super bem remunerado, com bônus gordos e altos, né? Mas infeliz. Já, eu acho que essa coisa do propósito, para mim, o que sempre foi um sinal de alerta, para mim tem a ver com a potência, assim, né? O propósito é aquele lugar que te energiza, que você realmente mistura você com o trabalho. Essa fronteira, ela desaparece porque você está potente naquilo, aquilo te energiza. Então, para mim foi sempre muito nítido quando eu perdia essa energia, quando algo não extraía mais o máximo da minha potência, de quem eu posso ser. Então, as minhas mudanças, elas têm pouco a ver com coragem. Tem muita gente que me via fazer uma mudança dessa e falava, nossa, Rogério, como você é corajoso, olha, sei lá, o cargo que você está deixando, a quantidade de dinheiro, a oportunidade, o currículo. E eu confesso para vocês, assim, não tem absolutamente nada de coragem no que eu fiz.
Eu não tinha outra escolha. Estava num lugar dentro de mim que era muito mais fácil eu sair do que eu continuar. Então, eu me considero também um privilegiado por isso, porque eu acho que eu não tenho muita resiliência para conseguir me sustentar num lugar que a minha potência não está no máximo. E o que eu percebo, infelizmente, que as pessoas elas desenvolveram uma resiliência exagerada para isso, né? Então, em palestras e consultorias que eu fiz em muitas organizações, grandes, médias, inclusive, é chocante, é triste você ver o número de pessoas que estão lá num piloto automático, de verdade, como zumbis, indo trabalhar, simplesmente numa repetição, sem se questionar, sem ter consciência. Pessoas também numa posição de privilégio que poderiam estar se questionando e buscando movimentações para que elas se reenergizassem, tivessem mais felizes, mais potentes e, portanto, reproduzindo um ambiente mais potente no entorno dela. Esse modelo de recompensa, compensação, enfim, é um modelo muito... Ele não é só no ambiente corporativo, né? Eu diria que a gente vive num modelo de sociedade de compensação o tempo inteiro. E o que significa isso? Eu gosto muito de língua, de palavras, estudar a raiz das palavras. E nos Estados Unidos eles usam muito esse termo, né? Um pacote de compensation, como oferta de trabalho, né? Eu recebi isso, por exemplo, numa das multinacionais americanas que eu fui trabalhar, tinha lá, recebi a proposta com o meu compensation. E eu, fazendo palestra e tal, um dia eu resolvi no dicionário, ok, eu sei o que significa compensação, mas deixa eu ver a raiz, deixa eu ver o que significa mesmo isso. E é trágico, a palavra compensação no dicionário significa restituir alguém por algum prejuízo causado. É isso, né? Então a gente vive hoje num modelo de sociedade, principalmente no modelo de trabalho, onde isso fica mais evidenciado, que é isso, você vai lá, carrega o seu corpo, sua energia, infeliz da vida, doa grande parte das horas do seu dia, da sua semana, para fazer algo num lugar que provavelmente você não gosta, não está feliz. Então esse é o prejuízo que aquele lugar te causa e você se causa, e a corporação te compensa financeiramente por aquele prejuízo que ela está te causando, né? E você aceita esse lugar. A boa notícia é que eu acho que o propósito, esse lugar, ele tá virando moda, e é o tipo de moda que eu adoro, que tá tudo bem virar moda. Temos que falar sobre isso. Então, acho que as pessoas, estão ganhando mais consciência disso, e as empresas estão tendo que se mexer mais por conta disso, principalmente para as novas gerações, onde, né, se existia no passado o social wash, hoje em dia não dá para você fazer o purpose wash, né, você fingir que a sua corporação tem um propósito, para atrair talentos e reter talentos. Isso está morrendo, até essa noção de você reter pessoas. Como assim reter alguém? Você não tem que reter alguém ou ter um plano para isso, isso tem que ser orgânico da sua organização, da sua área. Você, profissional, não tem que reter a sua equipe, você tem que conhecer a sua equipe, e se o que a sua organização, a sua área, o que você faz, produz para o mundo faz sentido para essa pessoa, ótimo, ela vai continuar lá. E se essa relação em algum momento não couber mais para alguém, você não tem que reter ninguém. Essa pessoa, ela tem que seguir a jornada dela, e você também, com pessoas que estejam conectadas com o propósito do que a tua empresa faz, a natureza do que a tua empresa faz, né? Então eu vejo essa dinâmica de compensação sendo em fase completa aí de revolução, e óbvio, você tem organizações já mais antenadas com isso, que estão numa mudança radical nesse aspecto,
mas ainda a grande maioria seguidora, né, com medo, esses grandes navios e grandes corporações ainda sofrendo, perdendo, não conseguindo reter seus talentos aí, nem atrair. Eu tenho uma crença, infelizmente, eu sou cético em relação a isso, que eu acredito, como a gente vive num modelo de troca e de status em que o dinheiro é o fiel da balança para muita coisa, eu acredito que as mudanças estruturais, as evoluções pessoais, elas acontecem quando esse ponto é tocado, quando o dinheiro é tocado. Infelizmente, adoraria que fosse por outras razões mais nobres. Não, as pessoas estão se tornando mais conscientes, as corporações, as lideranças estão, óbvio que você tem uma parte que sim, mas a grande maioria elas se dão conta da necessidade da mudança a hora que justamente o que elas não são mais tão atrativas para novos talentos, para jovens, etc. O que é o resultado disso? Que elas serão empresas menos inovadoras, serão piores organizações, competirão de forma pior, perderão o mercado, perderão lucro. E é nesse momento que ela acorda e busca o que? Ela busca o que ela pede ajuda, o que eu faço para voltar a ter uma posição de mercado que eu detinha antes. E hoje a resposta, né, uma nova revolução pela qual as organizações estão passando, né, se até pouco tempo atrás era a revolução digital, a revolução agora é pela busca de relevância social. Né, o que eu faço como organização, como profissional, qual a relevância disso para o planeta, né? Então, se o que eu faço não é relevante, no mundo da sustentabilidade, a gente parou, a gente veio de um lugar em que as empresas e os profissionais causavam prejuízo para o ecossistema, para as pessoas, para o planeta, para o meio ambiente, e na sustentabilidade a gente conseguiu levar isso até um lugar onde o que eu costumo dizer que é um 0 a 0, né? Que eu falo, olha, eu sou sustentável, eu não causo mais prejuízo ou minimizo o prejuízo que eu causava. Legal, fiquei num 0 a 0. Ótimo, parabéns, mas uma boa notícia para o planeta e para as pessoas é que isso não é mais suficiente, né? Se você ficar no 0 a 0, sua empresa vai morrer. Talvez ela já esteja morta e você ainda não saiba. O que você precisa é buscar um sinal positivo, o que você traz para o mundo, qual a relevância que você traz, que valor social positivo você traz para o planeta, né? Então, essas são as empresas que já estão se destacando. Vou trazer um contexto aqui temporal, que é o da pandemia, mas é um temporal que vai, obviamente, marcar a sociedade aí para sempre, provavelmente, por muitas décadas, né? Mas as empresas que são as mais responsáveis, as que mais geram valor social, foram as que menos tiveram perda de valor na Bolsa durante a pandemia. Isso não é à toa. Isso não é à toa, porque são empresas que estão se preparando para se perpetuarem, por terem essa conexão com o mundo. São as pessoas que saíram das suas bolhas, dos seus escritórios envidraçados, se conectaram de verdade com os problemas das pessoas e estão criando produtos para isso, para resolver problemas reais, menos fúteis, estão se tornando mais relevantes socialmente. Então, uma explicação longa para essa pergunta sobre, né, quando é que as lideranças e as pessoas acordam. É quando toca no dinheiro e elas, por necessidade, vão em busca dessa relevância social. Eu acho que a questão sobre se é importante criar impacto positivo, fazer o bem, alardear isso, comunicar isso ou não, a minha visão sobre isso é que simplesmente a gente passou muito tempo
com a ordem invertida das coisas. O que as corporações e as pessoas faziam, elas se preocupavam primeiro com a comunicação que ia ser feita, o que era necessário para um produto delas ou para elas, né, pessoalmente, para um marketing pessoal. Então elas estavam muito mais preocupadas com a comunicação e não com o impacto real que elas estavam criando. As corporações e as pessoas mais antenadas que já perceberam esse erro, e porque a gente está num mundo da era da transparência, não cola mais você criar coisas que não sejam reais para o mundo e para as pessoas, elas vão sacar isso muito rápido. Então a ordem, ainda bem, está invertendo. Hoje você primeiro descobre que problema é que você vai ajudar a resolver ou minimizar, e você cria um programa, e precisa ser sólido isso. Então não é rápido, não é em um mês, não é em 2 meses, né? É muito comum você ver. Ainda hoje existem, né, corporações, preciso me apoiar na causa feminista. Chama uma ONG que já trabalha com essa causa, dá um dinheiro, cria campanha e lança algo. Não é mais assim. Você precisa ter solidez no que você faz, precisa ser real. Então você precisa mergulhar nessa questão. E só depois vem a comunicação. Segura daí, porque ela está baseada e fundamentada em algo real. Então essa mudança ela está acontecendo. Quem não enxerga provavelmente, de novo, vai ficar para trás. A importância de comunicar isso, eu acho, quando bem feito, portanto, essas ações, essa preocupação, esses programas de impacto, seja de uma corporação, seja uma ação individual, quando bem feito, eu acho fundamental que seja comunicado. A gente hoje tem muito espaço da mídia, das redes, dedicado ainda para muita coisa pouco relevante. E é curioso, porque as pessoas sérias que produzem coisas relevantes, muitas vezes são as mais constrangidas, a gente pode dizer, ou são as que têm mais receio de justamente parecer que estão se promovendo pelo que elas fazem, o que é uma pena, porque seriam justamente as pessoas que deveriam ter mais voz, mais espaço, mais minutagem para a gente assistir nas nossas vidas, para a gente se inspirar novos modelos mentais. A gente sente, a explicação ela varia, né? A explicação que existe, mas sem dúvida a nova geração parece que já vem com um chip um pouco diferente nessa busca, podemos falar por propósito, mas por se conhecer, por se conectar com coisas que fazem sentido para elas. E o engajamento, se você entra numa trilha de se conhecer mais, tem uma forma bem resumida que eu li uma vez do fundador de uma organização que chama Arte de Viver, né? Ele diz, né, dos estágios de consciência do ser humano, que se você investe nesse processo de autoconhecimento, primeiro ele é muito egoísta, né? Ele é sobre você ser você, essa coisa de se descobrir, construir a sua identidade, você conseguir romper justamente com estruturas que te mantinham num padrão ali, mas que te afastavam de quem você é, no fim, né? Então esse primeiro ciclo de você ser você. Eu vejo que os jovens têm um atalho aqui, eles já nasceram, parece que querendo encontrar esse lugar, enquanto que gerações anteriores, incluindo a minha, parece que a gente cumpriu um ciclo mais longo para lembrar que, olha, a melhor coisa que eu posso fazer para o mundo é ser eu. Isso não é egoísta, isso é o melhor. Só eu posso ser eu, só eu tenho essas qualidades e potências em mim. Então o melhor que eu posso dar para o mundo sou eu por inteiro, eu potente. Então não é egoísta, não tem nada de egoísta, mas quando você chega nesse lugar, a segunda fase é justamente quando você se dá conta que você não é ninguém. Então uma fase, digamos, pós-adolescente desse processo,
quando você já tem tamanha segurança de quem você é, que você não precisa mais, você se torna mais tolerante, você não precisa mais ficar rompendo, brigando com o mundo, você vai para um lugar que o seu ego se acalma, porque você já sabe quem você é, né? E finalmente, quando você está nesse lugar de ser ninguém, no limite disso é quando você, portanto, percebe que você é todo mundo. E aí é o lugar mágico, né? Quando você se dá conta que o eu não existe. Somos todos uma coisa só, a gente está o tempo inteiro conectado. Então, eu percebo que a nova geração está conseguindo decifrar atalhos para percorrer esses ciclos, talvez com uma velocidade maior do que as gerações anteriores. Colaboração egoísta, essa questão realmente ela é interessante, né? Porque eu percebo que a gente durante muito tempo vem tratando isso como um grande paradoxo, essa questão de ser egoísta ou do quanto que você fazer o bem te traz um retorno positivo, então por que é que você no fim faz o bem, se é só pensando em você. É um debate meio que sem fim, mas eu acho que a sacada dessa história, pelo menos para mim, foi, e não tem muito tempo que eu me dei conta dessa história, é recente, deve ter uns 5 anos aí, que me ajudou a decifrar esse paradoxo. O ser humano, de fato, ele tem uma natureza competitiva, temos ego, né, o reconhecer que temos ego, o primeiro passo para você conseguir controlá-lo. O maior risco é quando você escuta de alguém que fala não tenho ego, o ego controlado, sinal vermelho, né? Porque todos temos, reconhecer é o primeiro passo. Então, somos competitivos, pensamos na gente primeiro. Eu, no meu MBA, quando eu tive um professor de economia, ele tinha a teoria econômica, né? O ser humano é self-interested, ou seja, tudo o que a gente faz sim pensando na gente primeiro. E ao mesmo tempo, você tem cientistas, e hoje a ciência já comprova, né? Ou seja, o quanto que colaborar nos faz bem, mais do que nos faz bem, nos permitiu evoluir enquanto espécie, né? A comunicação, a colaboração. A sacada quase boba sobre isso é falar, escuta, a gente é competitivo ou é colaborativo? A gente é os dois. E a beleza está em perceber que a gente colabora porque a gente é egoísta. A gente colabora porque é o melhor para a gente, individualmente. Então tá tudo bem. Uma natureza alimenta a outra e a gente pode ficar em paz com essas duas naturezas que estão presentes de forma simultânea em quem a gente é. É uma pergunta muito interessante, eu diria que sim, porque quem sou eu para falar que tem algum trabalho que não possa existir alguém no mundo que se realize? Eu acho que não tenho dúvidas disso, porque a sociedade, a humanidade também, ela está distribuída em vários diferentes estágios de consciência e autoconsciência. E então é super possível que todos os trabalhos te nutram de alguma forma, até trabalhos muito ruins, né? Às vezes o trabalho, eu vou usar um exemplo ruim aqui, de uma guerra, né? Ninguém gosta de estar numa guerra, numa trincheira, e de novo, vamos usar a guerra aqui, eu sou um pacifista, mas vamos usar a guerra aqui no sentido figurado. Mas ninguém gosta de estar numa situação né, difícil, conflituosa, numa trincheira. Mas muitas vezes o propósito do porquê você está naquela guerra te faz sentido e te faz estar lá. Então pode ser que você não goste do teu trabalho,
mas o motivo pelo qual você está lá te faz sentido e é suficiente para você estar ali. E a maioria das pessoas, elas não têm nem tempo para se perguntar se aquele trabalho a satisfaz, a realiza ou não. Mas o porquê ela está fazendo aquilo faz sentido e muitas vezes é pirâmide de Maslow, sobrevivência, para botar comida na mesa, né? Então, tudo bem, e está tudo bem mesmo, né? Eu brinco em palestras que eu faço aí sobre a dominguite, né, a domingueira, né? Pô, o ideal é você conseguir ter um trabalho que você não sinta, né, aquela quase depressão dominical, porque vai começar a semana. Eu brinco que eu tenho muita dó da segunda-feira, porque, pô, desculpa, assim, a segunda-feira ela não tem culpa nenhuma que você odeia o que você faz. A culpa não é da segunda-feira, né? Então, o sextou, sexta-feira sua linda, é uma grande injustiça com qualquer outro dia da semana, porque você deveria... o dia é o dia, né? Tá sol, tá chovendo, ele é o mesmo dia, a mesma oportunidade que você tem de respirar, de agradecer, de produzir algo relevante para o mundo. Então, isso precisa, na minha opinião, ser uma intenção das pessoas, tornar os dias todos, valorizar os dias da forma igual aí, né? Eu tenho uma visão bem pragmática sobre isso, uma visão que eu chamo hoje aí de uma visão pós-romântica, né, de felicidade no trabalho, sobre propósito no trabalho. E eu acho que você, óbvio, tem que adotar riscos numa transição para algum trabalho, alguma coisa que você sinta que possa te trazer mais propósito. Qualquer mudança sempre vai envolver risco, e a vida não é sobre buscar segurança, a vida não é segura. Então, eu tenho para mim um bom sinal na minha vida é quando eu estou me sentindo aflito com algo, tomando riscos, é sinal de que eu estou vivendo. Então tá tudo bem. E esse lugar me acalma, né? Então, eu acho que primeiro as pessoas elas têm que topar esse lugar não tão seguro. Agora, você tem que ser pragmático, você precisa fazer conta, não adianta você se tornar um aventureiro, né, que vai durar um mês e vai ter que retomar tua vida anterior. Então, tentar planejar, hoje em dia é muito mais fácil você tentar conciliar coisas, começar testes, experimentar coisas simultaneamente com a tua atividade principal. Então, fazer conta, experimentar sem já fazer uma transição, eu acho que isso é muito viável hoje em dia. Agora, o que também é importante nesse processo? Justamente o que a gente comentou antes sobre a compensação e a necessidade financeira que você tem para compensar um trabalho que te traz prejuízo. À medida que você se conecta mais com o propósito, e de novo, lembrando aqui, se conectar com o propósito é se conectar com quem é você, com a tua potência, né? Se você é mais você no teu dia a dia, você precisa de menos compensações. Olha que interessante. Não estou dizendo que você vai ganhar menos dinheiro. Pode ser, inclusive, o oposto. Você ganhar muito mais do que você ganha hoje. Mas esse lugar, ele desaparece. A tua conta, uma boa notícia é que, para qualquer empreendedor que esteja nos assistindo, sabe que tem um lugar aí de ser enxuto e de ser mais escasso em qualquer boa startup, qualquer novo projeto. A boa notícia é que, se isso está conectado com o teu propósito, você vai precisar de menos, porque você vai sair dessa lógica da compensação. Então você vai custar mais barato, você vai topar uma vida mais simples, mais minimalista.
E isso é algo para você saber que vai acontecer com você antes de dar o passo que você quer dar. Tem a ver com não viver a falta das coisas, não viver a busca do que você não tem. É chegar no lugar da não busca, da não falta, né? A gente tem uma tendência humana da gente, eu estou hoje aqui e está sempre sofrendo pelo que eu ainda não consegui, pelo que eu não tenho, ou por algo que eu perdi, por alguma relação que eu não tenho mais. E o segredo de sucesso, para mim, é você chegar nesse lugar de estar presente e conseguir ter de verdade essa sensação de que está tudo bem com o que você tem. E conseguir aproveitar o máximo da tua condição atual. O que eu tenho hoje é isso, minha condição hoje é essa, qual é o melhor que eu posso fazer para mim mesmo e para o mundo. Eu acho que a pandemia é inegável que ela vai trazer uma série de mudanças. Eu faço parte aí de um grupo um pouco mais cético. Escrevi um artigo para a revista Época logo no começo da pandemia, um tipo de artigo que eu não gosto de escrever porque é para tentar prever o futuro, né? E eu não gosto de me arriscar a prever coisas, mas infelizmente acho que muito do que eu escrevi ali é o que eu continuo pensando. Primeiro, da gente entender que é um desrespeito a gente falar do que vai acontecer na pandemia com a sociedade como se, de novo, todos nos fôssemos iguais e estivéssemos numa mesma condição, né? A gente ouviu muita gente falando, estamos agora no mesmo barco, é um desrespeito falar isso. Não estamos no mesmo barco. Há barcos aí de diferentes tamanhos, com motor mais potente, gente sem barco nenhum, enfim. Então o que eu sinto é que, de novo, para a grande maioria da população mundial mais pobre, a gente vai passar anos muito difíceis, com um trabalho mais precarizado, com um distanciamento até, um aprofundamento das desigualdades. E entre pessoas e entre países também, países mais pobres, a gente já está vendo agora, né? Países mais pobres só devem ter acesso à vacina a partir de 2024, parece, né? Porque os países ricos já pré-compraram todas as doses, países, sei lá, como o Canadá, compraram 5 vezes o número de doses para o tamanho da população que eles têm. E não estou julgando e condenando, mas é o que vai acontecer, né? Esse aprofundamento aí da desigualdade. Por um outro lado, para as lideranças, para nós, das classes mais privilegiadas, eu acho que a grande aceleração que a gente viveu, sem dúvida nenhuma, é óbvio, é o que todo mundo fala da digitalização agora. A digitalização abrindo novos campos, assim, né? Então a gente percebe a quantidade de cursos que foram lançados. Isso é muito interessante perceber, né? Uma hashtag aí, somos todos professores, né? Todos nós temos algo para ensinar e esse comportamento de troca de conhecimento via plataformas digitais, eu acho um ganho exponencial que a gente pode ter, pode colher daqui a alguns anos, muito enriquecedor, e perceber que a gente pode também ter trocas monetárias por conhecimento, por serviço. A gente está reconhecendo mais isso no outro, né? Então eu não preciso mais comprar de instituições, eu não preciso comprar uma camiseta, a gente consegue trocar valor sem ter que extrair ou produzir coisas do planeta, da Terra, ou coisas mais fúteis assim, né?
Então, eu acho que esse é um ganho incrível, dessa ganho de autoconsciência de que todos nós temos algo para ensinar, para trocar. Para mim, esse é o principal, eu diria. E eu acho que para o campo do trabalho, né, das corporações pequenas, médias, grandes, sem dúvida nenhuma, essa digitalização acelerou esse processo da gente entender a quantidade de recursos, de tempo, de combustível que a gente consumia desnecessariamente, por exemplo, obviamente, aí, né, trabalho remoto, reuniões, videocalls, quantidade de voos, enfim, que as pessoas tomavam para, enfim, bobagens que podiam ser tratadas remotamente. Então, esse é um campo, obviamente, muito interessante, mas que é importante que as pessoas percebam que a gente a gente é uma criança nesse lugar, né? A gente ainda tem muito a descobrir do que é possível manter, criar, desenvolver no ambiente digital e o que não é. Eu já atuo com organizações, pessoas e coletivos que trabalham nesse formato aí, com nômades digitais, já tem 10 anos essa história. E também, então, para mim é um lugar de pós-romantismo, tem muitas coisas que o encontro pessoal não pode ser substituído, né? As grandes ideias, talvez, as grandes sacadas, ela na vida, e até você pessoalmente, ela não tem hora marcada. Você não consegue agendar uma reunião com você mesmo para, às vezes, ter o melhor insight que você vai ter na tua semana, na tua vida. Isso não tem hora marcada, ele sai de uma faísca, de uma coisa que você escutou o teu colega do lado falando, né? Então, hoje, no trabalho que eu faço, por exemplo, para empresas que estão ou lançando novos produtos, novas áreas, startups, eu desrecomendo fortemente o trabalho remoto. Eu acho que elas, óbvio, assim que passada a pandemia e vacinações, etc., que as pessoas elas precisam estar juntas, elas precisam estar vivendo juntas, elas precisam ir almoçar juntas, elas precisam ter essa faísca do encontro gerando as ideias num horário não agendado, num horário que não era um call. E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e do que a gente cria e produz para o mundo.